Revisão da vida toda no STF. Atenção, movimentação no Supremo Tribunal Federal, tema 1102. Eu vou trazer aqui para vocês tudo que está acontecendo, como que vai ficar. Então eu só peço que você se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça que está esperando a revisão da vida toda. Combinado assim? Eu sou o Nakamura, professor advogado há mais de 11 anos, trazendo as últimas informações diretamente de Brasília. E pessoal, para equilibrar um pouco o jogo, para não ficar só as alegações do INSS, vocês viram que tivemos a manifestação do Amicus Curiae, o IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, e agora a cavalaria chegou. Mais uma ajuda aqui para os aposentados, e dessa vez vem da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, situado em Brasília, pessoal, é isso mesmo, e vem na condição de terceiro interessado, manifestar-se acerca dos embargos de declaração, vem rebater os pontos que o INSS está querendo convencer os ministros do STF. Então, o primeiro ponto que ele traz é rebatendo essa necessidade de suspensão dos processos, tá certo? O INSS está pedindo para suspender, ele pediu antes da publicação do acórdão, pediu depois da publicação do acórdão, ele está querendo atrasar o pagamento. E aí, a Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, traz aqui justamente alguns julgados muito interessantes, dizendo que a existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de todas as causas que versem sobre a mesma matéria. Ou seja, o STF bateu o martelo dia 1º de dezembro, eu estava lá presencialmente, e a partir disso, com a tese firmada, tem que haver aplicação imediata. Ou seja, se você fez os cálculos, cumpriu os requisitos, tem contribuições anteriores a 94, então tem que se aplicar, o juiz do seu processo tem que aplicar a decisão do STF. Assim como teria que aplicar se tivesse julgado contra. Mas aí eu queria ver o INSS entrando com esse tanto de recurso, pessoal? O INSS está esperneando aqui que perdeu. Ele traz outros julgados muito interessantes, cujo relator foi o Dias Toffoli, foi o Luiz Fux. Então, assim, vários ministros já se posicionaram nesse entendimento, pessoal. Então, não é cabível a suspensão dos processos. Fiquem tranquilos quanto a isso. Doutor, mas eu ainda não recebi, não tem movimentação no meu processo, eu não sei o que está acontecendo. Pessoal, olha, o que nós temos conversado com assessores e recebendo informações até de juízes, é que realmente o juiz, ele não julga só processos da revisão da vida toda. Esse é um ponto. Então, mesmo que você entre com outro pedido, esse outro pedido também vai levar um tempo. E aí, os assessores estão trabalhando ao máximo para conseguir organizar a pauta de julgamento, dos juízes, para agilizar esse recebimento. Ou seja, você pode ver, nós somos advogados, temos processos protocolados em todo o Brasil, então temos muitas sentenças procedentes? Temos, mas também estamos observando que está sendo juntado. Muitas vezes o segurado deixou de juntar o processo administrativo que foi pedido, aí o juiz já oficia o INSS, já junta ali, para ele já ver, o segurado ele apresentou os documentos para o INSS e foi o INSS que não fez esses cálculos. Aí ele vai, claro, vai mandar fazer os cálculos, vai atualizar tudo certinho. Por isso que é importante você entrar com um advogado que conheça a causa, que já agilize isso aí para você. Porque imagina, chega a sua vez de ser julgado o seu processo. O juiz tem milhares de processos para cuidar. Aí chega a sua vez. Daí ele vai bater o olho no seu processo. Aí ele vai falar, nossa, o advogado desse aqui, ele não juntou determinado documento, ele não juntou os cálculos. Aí seu processo, meu amigo, minha amiga, vai lá para o final da fila de novo. Ele vai pedir para juntar esses cálculos, para juntar os documentos. Vocês estão entendendo? Então isso também cabe ao advogado se antecipar. Então, por exemplo, a gente pede um comprovante de residência, tem que ser atualizado. Por quê? Não é a gente que está pedindo, a gente não está duvidando que você mora nesse endereço. É porque a justiça pede. Então a gente pede esse comprovante de residência atualizado, só estou dando um exemplo, tá? Por quê? Porque a gente sabe que a hora que bater lá no juiz e não tiver atualizado até os últimos 90 dias, ele vai intimar novamente, ele vai deixar de julgar o processo. Isso foi só um exemplo. Assim como os cálculos, os documentos. Vocês estão entendendo? Então, por isso que tem que perguntar para o seu advogado o que está acontecendo no seu processo.
tá? Então, assim, eu procuro trazer as informações aqui, o que o seu advogado deveria estar te explicando, pessoal. Segundo ponto, ele trata aqui da falta de decisão quanto à nulidade do acórdão. Pessoal, na verdade, assim, o INSS ele pegou esse argumento e não largou mais. Só que ele perdeu esse argumento no STJ, perdeu no STF, que é declarar essa nulidade do acórdão, que é, assim, quando houvesse uma declaração de inconstitucionalidade, aí teria que ser o tribunal pleno. Só que não houve essa declaração de inconstitucionalidade. O que houve foi uma interpretação sendo aplicada de forma incorreta pelo INSS. Só que as duas leis coexistem. A regra transitória e a regra definitiva, elas existem ao mesmo tempo. O STF e STJ, eles não estão declarando a inconstitucionalidade de uma lei para aplicar outra. Não, elas existem, as duas regras existem ao mesmo tempo. O que foi decidido é que o aposentado pode escolher a regra que for mais vantajosa. Pronto. Então não houve declaração de inconstitucionalidade, por isso que não há o cabimento dessa nulidade do acórdão, tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, o INSS aqui batendo cabeça. O outro ponto, decadência e prescrição. Olha aí, pessoal, tá falando que houve uma omissão a respeito da decadência, da prescrição. Olha aí fica difícil, porque o STF ele tem um julgamento, né? Não se sabe se vai ser aplicado esse julgamento ou não. Só que na tese firmada, o STF ele colocou o tempo, né? Que tem que ter se aposentado depois de 99 e tem que ter implementado as condições até a emenda constitucional 103. E pronto. Ele tratou disso. Ele falou, olha, tem que ter se aposentado depois de 99 para ter direito. Então, eu me aposentei em 96, não tem nada que possa ser feito? Existem revisões, sim, que inclusive para quem se aposentou em 91, em 96, que não precisam respeitar o prazo decadencial. Só que, para quem se aposentou em 96, não é nem questão de brigar pela decadência. Na verdade, tem que ter se aposentado depois de 99. O que podem existir são outras revisões possíveis. São mais de 13, 14 revisões possíveis, tá certo? Para todo mundo. Aí cada caso, né, vai se aplicando. Então, nesse ponto aqui, e quanto à prescrição também, ninguém está sendo contra isso. Você vai poder receber os atrasados dos últimos 5 anos a contar da data de entrada da ação. Então, quanto mais você esperou para entrar, menos de atrasado você vai receber. Mas tudo bem, às vezes você não sabia, às vezes você ficou esperando. Beleza, né? Ninguém está julgando isso aqui. Você entrou quando você devia ter entrado. Só que agora, pessoal, né, fica limitado aos últimos 5 anos a contar da entrada da ação e mais as parcelas que se venceram ao longo do processo, tá certo? Então, quem entrou, por exemplo, 2 aposentados em 2015, só que um entrou em 2020, o outro entrou em 2023. Quem entrou em 2020 vai receber 8 anos de atrasados. Os 5 anos antes do processo, mais 3 anos ao longo do processo. E quem entrou em 2023 vai perder os primeiros 3 anos. Mas, regras do jogo, não tem problema. Quem entrou em 2023, pelo menos já entrou com a tese aí firmada, né? Então, assim, é um equilíbrio. E olha para sua grama. A grama do vizinho é sempre mais verde, pessoal. A gente sempre vai achar que o outro tá ganhando mais, mas assim, a gente tem que receber o que a gente contribuiu. Não é verdade? Eu tenho certeza que é isso que você pediu. Você comentou aqui, falou, não é esmola, é o nosso direito. Então você tá recebendo o seu direito. E parabéns, porque você vai receber. E olha aí, a confederação continua aqui. A alegação sobre omissão do divisor mínimo de 60% do período básico de cálculo. Isso aqui eu fiz um vídeo específico sobre isso. A confederação trouxe até um julgado de 2022, que o relator foi o Dias Toffoli, tá certo, pessoal? Falando que não pode haver a inovação de argumentos. Eu trouxe isso aqui. Primeiro, né, que os embargos de declaração servem, então, para corrigir uma obscuridade, uma omissão, uma contradição ou um erro material. Não cabe nem discutir o que já foi discutido e não cabe discutir o que não foi trazido lá atrás. Por quê? Porque omissão, né? Omitir. Opa, o tribunal deixou de apreciar um argumento lá atrás. Aí poderia entrar com embargos.
Mas o INSS ele não trouxe nenhum ponto, ele trouxe essa questão do divisor mínimo, só agora, aos 47 do segundo tempo, que ele vem trazendo esse argumento só para, né, brigar por mais alguma coisa aqui, mas não é cabível. Então temos julgamentos do STF, inclusive de 2022, falando, ó, embargo de declaração, você não pode inovar, ou seja, você não pode trazer novos argumentos. E além disso, né, o divisor mínimo ele só tem na regra transitória, na regra definitiva não tem. Então, quando vai se aplicar a regra mais vantajosa, vai excluir o divisor mínimo. E o INSS está falando, mas isso vai ajudar o segurado. Faça-me um favor, né, INSS? Aí vocês estão vendo aí quem que está a favor dos aposentados, né, pessoal? Necessidade de adstrição ao pedido, né? Ele falou que o pedido foi genérico, que faltou trazer para o caso concreto, mas esse pedido do INSS também não vai prosperar. Olha aí, tá falando aqui, ó a Confederação dos Aposentados e Pensionistas e Idosos falou, ó, o embargante em sua esdrúxula manifestação. Olha aí, pessoal, tá chamando a manifestação do INSS de esdrúxula. Comenta aqui qual a sua opinião sobre a manifestação do INSS, pessoal, porque realmente é de causar colossal estranheza os argumentos trazidos pelo INSS. Olha as palavras aqui da Confederação. Realmente, pessoal, porque agora tá querendo inventar argumento para atrasar o pagamento dos aposentados? É incabível. Bom, a alegada omissão sobre a omissão dos efeitos, né, da modulação de efeitos, pessoal, aí realmente fica complicado, porque olha só, ele traz alguns julgados, né, que nosso escritório também obteve várias antecipações de tutela. Então os juízes eles estão julgando de acordo com a tese do STF, tá certo, pessoal? Não há que se falar, né, modulação de efeitos para evitar pagamento de atrasados. Os juízes estão condenando de acordo com a tese do STF e estão condenando com o pagamento dos atrasados. Então a gente tem muitos clientes já recebendo os reajustes e indo para o pagamento dos atrasados. Eu sempre lido com a verdade. Eu não fico falando assim, fortuna para aposentados. Não, eu trato com a verdade aqui. O atrasado, eu avisei que ia demorar mais um pouquinho. O RPV precisa ser expedido, depois paga de 60 a 90 dias, o precatório tem que escrever para receber no outro ano. Isso eu sempre avisei, eu tenho vídeos exclusivos sobre recebimento e diante das últimas novidades, eu vou fazer um novo vídeo sobre recebimento. Mas os atrasados demoram um pouquinho, isso eu nunca falei o contrário. E aqui tá trazendo também, os juízes estão julgando de acordo com a tese firmada pelo STF. Tá certo, pessoal? Então tem que ter pagamentos atrasados se a pessoa tiver direito. Só isso que a gente está pedindo. E aqui encerra a manifestação da Confederação Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Muito bacana, né, pessoal? Então, inscreva-se nesse canal e comenta. Eu quero a minha revisão da vida toda, porque aí eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final, vou saber que você é comprometido. E se você conhece alguém que ainda não entrou com a revisão da vida toda, o momento é agora, é antes do julgamento dos embargos, pessoal. WhatsApp 44 99868 3378. Você também, por um pequeno valor a mais, você pode pedir uma análise completa também nesse WhatsApp ou no escritório daqui de Brasília, 6198-522-0420. Vai dar tudo certo, pessoal. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te conceda a graça da saúde para aproveitar esse dinheiro com seus filhos, com seus netos, com quem você ama, conhecendo um lugar novo, realizando sonhos, ou só pagando as contas, que já tá bom demais. Isso traz uma paz de espírito. Quem tem conta não tem paz, pessoal. Então, vamos pagar essas contas, vamos comprar os remédios que precisa comprar e se der, vamos viajar, vamos ajudar o filho, o neto. Vamos viver, pessoal, vamos viver. INSS, paguem os aposentados. Muito obrigado por estar aqui. Inscreva-se no canal para você não perder as próximas atualizações e vou falar sobre o recebimento. É isso mesmo. Muito obrigado e até a próxima.